E aí, eu sou o Morato e vou apresentar junto com o Arthur o nosso estudo sobre o uso da metodística GRASP para a solução do Free Stack Problem. Definindo o problema inicialmente, né, ele é uma variação de jogos de perseguição em grafos, onde um agente móvel deve descongelar outros agentes imóveis espalhados pelo grafo. No nosso caso específico, né, desse problema, todos os vértices inicialmente possuem um agente imóvel, e a gente parte de um agente inicialmente ativo, que aí é chamado de raiz. Ou seja, a gente vai escolher algum desses vértices, né, para começar a ativação. E temos como objetivo minimizar o tempo total necessário para liberar todos esses agentes, considerando o deslocamento e as posições iniciais deles. E o problema é NP difícil, né? Aqui é um exemplo de uma solução que nós produzimos para um grafo estrela com n igual a 16. Uma coisa interessante aqui é notar que, provavelmente, para essa instância, assim, olhando por cima bem rápido, né, dá para pensar que provavelmente a solução estaria na borda, né? Só que como a gente está usando o critério de Gula na nossa solução e tal, e por ser uma metodística, né, não é uma solução exata, a gente pode acabar produzindo esse tipo de solução. E nesse tipo de instância que a gente chama de analítica, né, é mais fácil de ver esse tipo de variação para uma heurística mais simples, né? Esse próximo exemplo é de uma instância que está na TSP-lib, né, que é uma biblioteca de instâncias usadas para o problema TSP, né? E essa aqui é a nossa solução que a gente encontrou. Falando um pouco mais sobre a modelagem do FTP, a entrada do problema é um conjunto de vértices V, e um agente inicial ativo, né, chamado R, por ser a raiz, né, e todos os outros n-1 agentes que estão inativos, que seria o conjunto S. E também, uma coisa que nós definimos, né, foi que já conhecemos o custo, que é no caso a distância, né, entre cada par de vértices inicialmente, né, dado que a resolução do problema de encontrar distâncias entre os pares de vértices não faz parte da solução do FTP. E também a ativação, né, dos agentes inativos é instantânea, certo? Se um vértice U está ativo e na próxima rodada, digamos assim, ele toca um vértice V inativo, o vértice V se torna ativo imediatamente, né? E um ponto-chave para entender o problema é que a capacidade de ativação de cada vértice acaba dobrando, né? Dado que, a partir desse instante em que V foi ativo, o vértice V contém agora dois agentes, né, ativos, que são o U e o V. Então, a partir do vértice V, nós podemos ativar dois outros vértices em paralelo. E a solução, por conta disso, né, a solução ela é representada por uma árvore, né, em que, nessa árvore, o pai de V é quem ativou V. E o nosso objetivo é minimizar o tempo total até que o último agente seja ativado. E esse valor é denominado como makespan. Uma coisa interessante também é que, dada essa formulação, né, você pode acabar achando que a solução do problema é a árvore geradora mínima do grafo, né? Mas isso não é verdade, porque nós temos uma restrição, que eu vou comentar mais para frente, né, sobre o grau dos vértices. Sobre o cálculo dos tempos, que no caso seria o cálculo do makespan, né? O tempo de ativação de um nó é determinado pelo tempo de ativação do pai dele e a distância entre o pai e ele mesmo. E o tempo de ativação da raiz é zero, né? E o que eu tinha comentado antes é que a restrição-chave do problema, né, que faz com que ele se diferencie do problema da árvore geradora mínima, é justamente que cada nó ativado, com exceção da raiz, pode ativar pelo menos dois nós, né? Então, a capacidade de ativação ela vai dobrar, pelo menos dobrar, no caso. Essa aqui é a formulação, seria a formulação do problema de forma mais formal, né? E beleza. Agora, comentando sobre o GRASP, né, que foi a metodologia que a gente escolheu usar para a solução desse problema,
O GRASP é uma meta heurística iterativa, né, para problemas de otimização combinatória, e cada iteração do GRASP é composta de 2 fases. A primeira é a fase de construção e a segunda a busca local, né? Na fase de construção, nós construímos uma solução onde a escolha de cada elemento a ser inserido na solução é não determinística. E isso é feito para garantir uma diversidade nas soluções geradas pelo GRASP, né? Em cada iteração do GRASP, no caso. Em cada passo da construção do GRASP, os candidatos são filtrados a partir de uma função gulosa, né? E a partir desse filtro a gente gera uma lista restrita de candidatos. E a ideia é que essa lista restrita tenha só os elementos mais promissores. Isso de acordo com o nosso critério de Gula. E esse grau de restrição é controlado por um parâmetro chamado alfa, certo? Em que a gente regula o compromisso entre uma qualidade gulosa e a aleatoriedade. Por exemplo, se o alfa for 0, o algoritmo ele vai se comportar 100% guloso, né? Como se fosse uma heurística puramente gulosa. E se o alfa for 1, a escolha é totalmente aleatória. Então, acaba que a lista restrita de candidatos, quando o alfa é igual a 1, acaba se tornando todos os candidatos possíveis, né? E depois da construção da solução, caso essa solução não seja viável, a gente ainda pode fazer um reparo ou então descartar a solução para a gente seguir para a próxima iteração. E uma vez com a solução viável, certo? A gente inicia a fase da busca local. E a ideia é definir uma vizinhança para que a gente possa explorar essa vizinhança da solução, né, com um objetivo de convergir para um ótimo local dentro dessa vizinhança que foi previamente definida. E esse ciclo de construção mais um refinamento a partir da busca local é repetido até que um critério de parada seja satisfeito e a melhor das soluções, dentre todas as iterações, é retornada no final. E agora vou passar para Arthur falar mais sobre como a gente definiu esses critérios. Opa! Para guiar a construção gulosa de uma solução inicial, nós implementamos 3 heurísticas principais. Primeiro, a gente fez o pré-cálculo das distâncias par a par do grafo com a intenção de otimizar os cálculos, né? Com isso a gente consegue evitar ficar recalculando as distâncias toda vez que a gente vai fazer um movimento. Outra heurística que a gente implementou foi a de centralidade de proximidade. Foi muito importante na nossa abordagem e o que ela faz, basicamente, é bonificar os nós que são, em média, mais próximos de todos os outros. A ideia é que esses nós eles se tornam como se fossem hubs de ativação, né? E eles recebem um peso maior na função gulosa, que eu vou explicar já já. A gente usou essa heurística também para fazer a seleção da raiz inicial do grafo. Esse foi o motivo, por exemplo, de não ter chegado na solução ótima global no caso das instâncias estrela. E a terceira heurística que nós utilizamos para auxiliar a construção gulosa foi a penalidade de congestionamento. Tem como intenção de desincentivar que o mesmo ativador seja sobrecarregado, promovendo que o paralelismo, que ele vai explorar outras regiões do grafo, né? Sobre a função gulosa, essa foi uma das nossas novidades, e a ideia é levar em consideração, na hora de avaliar uma solução, além do tempo de chegada, também o quanto penalizar o congestionamento do pai, através dessa variável lambda congest, e bonificar a centralidade do filho, através dessa variável lambda central. Aí os candidatos com os melhores scores, eles formam a lista de candidatos restrita, RCL do GRASP, em que um nó vai ser sorteado pelo parâmetro alfa, né, que vai controlar a aleatoriedade dessa escolha. Sobre as buscas locais, nós basicamente implementamos 2. A primeira, que é a busca local de um movimento, é a reanexação de subárvore, que basicamente testa a troca de par para cada nó. A gente otimizou essa etapa com uma avaliação incremental que recalcula o makespan apenas a subárvore que é afetada por essa troca, tornando ela bem mais rápida. A segunda busca local que a gente implementou é a de ajuste em cadeia, ou 2-OPT leve,
que ela avalia topologias alternativas em cadeias do tipo avô, pai e filho, permitindo escapar de ótimos locais onde a primeira heurística de reanexação de subárvore acaba falhando. Bom, sobre a bibliografia, a gente se baseou em alguns trabalhos. O GRASP, o artigo seminal de Rezende e Fell. A gente também se baseou bastante nesse artigo do Bukantansky et al. E outros, né, em que ele explora heurísticas para resolver o GRASP e as instâncias da TSP-lib, e a gente compara no nosso trabalho com tabelas que eles apresentaram nesse artigo. Outro artigo que foi bem influencial para nós foi esse artigo de Hammer, Nilsson e Pearson sobre o FTP, nos ajudou a modelar o problema. Os experimentos foram executados nesse ambiente de execução, no MacBook Air com chip M3, 8 cores, 4 de performance, 4 de eficiência, 16 GB de RAM, no sistema operacional macOS. Sobre a configuração experimental, a gente basicamente fez 7 tipos de experimentos. O primeiro é o GRASP reativo, em que a gente testou o GRASP com alfa adaptativo e sem usar nenhuma das heurísticas de construções que a gente propôs. A gente basicamente avaliou se a aleatoriedade melhorava o desempenho por si só. Sobre esse primeiro experimento, uma coisa curiosa é que o algoritmo tendeu a ficar mais guloso, né? O alfa acabava sempre sendo citado em zero em algum momento. No experimentos 2 e 3, a gente fez basicamente o GRASP básico, só que usando um alfa fixo, primeiro de 0.05 e depois de 0.1, e sem nenhuma heurística de construção e sem a busca 2apt, para funcionar basicamente como um baseline para a gente. Experimento 4 foi o GRASP, utilizando a busca local 2apt, além da reanexação de subárvore também, e com o PFW-Link ativado, mas sem as heurísticas de construção, servindo basicamente como uma baseline avançada. E por fim, a gente fez mais 3 experimentos, o 5, 6 e o 7, que a gente ativou primeiro apenas a centralidade, depois apenas o congestionamento, e depois os 2 sinais, para conseguir medir o impacto de cada um desses parâmetros na hora de construir uma solução viável. Aqui nessa tabela a gente tem os resultados em 6 instâncias da TSP-lib. Cada linha apresenta um experimento diferente e as 2 linhas finais representam a segunda, de baixo para cima, o valor que o artigo que a gente usa como referência teve como Mixpan, no caso guloso. A última linha é o melhor resultado que o artigo teve no geral para essa instância. E dessa tabela a gente consegue perceber que em 3 das instâncias nosso método conseguiu superar o melhor método do artigo, e algumas também chegaram bem perto, com exceção da coroa 100, que foi o caso que infelizmente não conseguimos bater nem o guloso do artigo, né? E vale citar também que usamos os sinais, tanto o congestionamento quanto a centralidade, foram beneficiais no nosso algoritmo, né? Os nossos melhores resultados em média foram nessa configuração. Bom, aqui a gente tem o Performance Profile, comparando as 7 estratégias em todas as instâncias avaliadas. As curvas mais à esquerda e mais alta representam as melhores soluções, que no caso essa curva vermelhinha, né?
O destaque é, como eu tinha dito anteriormente, estratégia 2-APT mais o Pathway Linking mais o sinal de congestionamento. E logo embaixo é com os dois, com o congestionamento e com a centralidade ativada. Mostrando que são abordagens consistentes e que produzem melhores soluções com mais frequência. Outras variantes com penalidade, só com centralidade, misturando as duas, também tem um desempenho muito bom. A gente também percebe que a estratégia 2-APT mais Pathway Linking sozinho melhora bastante o GRASP básico, mas ainda fica um pouco atrás das versões com as penalizações. E as versões puramente construtivas do GRASP e com método relativo são as piores, né? As curvas aparecem bem deslocadas para a direita, indicando soluções bem menos competitivas. No geral, os resultados mostram que a intensificação forte pela busca local em 2 movimentos, mais o Pathway Linking, junto das penalizações estruturais, são muito importantes para obter uma solução de alta qualidade no FTP. Para concluir, a gente percebeu, né, que nós avaliamos instâncias geométricas da TSP-lib e a gente teve um desempenho bem competitivo. A gente conseguiu superar melhores resultados da literatura que nós comparamos em 3 das 6 instâncias que eles reportaram, e a gente ficou próximo das demais. Os experimentos também mostraram um resultado bem interessante, né, que a busca local em 2 movimentos, mais o Pathway Linking, foram vantajosos, e mais do que isso, que foi muito interessante para a gente, foi ver que os sinais de construção, a centralidade, o congestionamento, essas heurísticas foram bem vantajosas para melhorar a qualidade da nossa solução. A gente também observou que a aleatoriedade controlada na construção é essencial para as instâncias mais complexas, enquanto as heurísticas puramente rigorosas elas acabam ficando de vez em quando presas em ótimos locais. É isso, muito obrigado.